uma frase para resumir o livro de hoje. A beleza está na morte. Gente, eu sou o Lucas Dallas. Antes de começar a falar sobre o livro, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal se você ainda não for inscrito. Fazendo isso você me ajuda demais, então se não for inscrito, se inscreve aí já. O livro que eu vou falar hoje é mais um lançamento da maravilhosa editora Clepsydra, que eu estou amando essa editora do fundo do meu coração. A editora Clepsydra, para quem não sabe, é um sebo também de São Paulo, que agora é editora, e eles estão com um catálogo impecável de maravilhoso. E o livro de hoje é esse daqui, Poemas de Vampiros, do Rubens Francisco Luchetti. Sim, gente, finalmente este cara está sendo aí lançado por uma editora com um catálogo muito bom. E com ilustrações de Ana Sur, já vou mostrar daqui a pouco. Então aqui, gente, a gente vai ter 16 poesias sobre vampiros e mais um prefácio e um pós-fácio, tá? E o pós-fácio, na verdade, é uma mini bibliografia do Francisco Luchetti. Realmente eu falo mínima porque esse cara já escreveu muita coisa mesmo, gente, muita coisa. Já escreveu muitos contos, muitas histórias, e aqui a gente tem tudo isso aqui no final, nessa pequena bibliografia dele. E nós temos então um prefácio também falando um pouquinho sobre o Luchetti, só que falando necessariamente do livro, desse livro, o Poemas de Vampiro, só que infelizmente eu não sei quem escreveu esse prefácio. Não tem nome, então deve ser alguém da própria editora mesmo. As poesias que tem aqui, gente, elas são meio diferentes. São poesias muito simples de se entender, não tem nada daquela coisa de muito erudita, sabe? É uma coisa que é clássica, mas ela é na sua medida certa. Então, poesias muito simples, e elas são diferentes porque elas têm algumas reviravoltas, sabe? Algumas delas têm uns plot twists bem legais, assim, no final. Mas, no geral, é um livro que ele vai falar sobre a morte em si, né? O vampiro é um detalhe da morte, no caso. Todos os contos, praticamente, vão falar sobre a beleza de estar morto, digamos assim. Geralmente, as pessoas tendem a associar a morte como uma coisa feia, né? Como uma coisa ruim, grotesca. E aqui ele quer dizer que a morte ela é um estado. Aqui ele vai abordar a morte como um estado de espírito, né? É como se o vampirismo não fosse estar vivo pela eternidade, mas sim estar morto. Então ele representa o vampirismo como a morte encarnada, como uma manifestação da morte. São poemas que, ao mesmo tempo que elas são bonitas, você sente uma beleza muito grande nelas, mas elas estão falando de coisas horríveis. Elas falam, por exemplo, de uma mulher que está esperando o vampiro entrar pela janela dela para levar ela para a morte, sabe? São coisas bem sinistras, mas que no final elas têm um quê de belo, entendeu? Tanto que eu contei a palavra beleza ou belo nesse livro muitas vezes. Essas duas palavras elas aparecem muito, muito mesmo. Uma das poesias trazem referência também ao Drácula de Bram Stoker, né? Tanto que a gente tem duas poesias chamadas. Uma que é o Cântico a Mina Harker, atribuído ao Conde Drácula, e o outro que é o Cântico às Três Vampiras, atribuído a Jonathan Harker, que é uma referência daquela cena do Drácula, que o Jonathan Harker encontra as três noivas dele, né? As três vampiras. É uma poesia maravilhosa. Algumas delas, gente, elas trazem referência a Edgar Allan Poe, né? Tem até uma referência ao corvo aqui que eu achei muito, muito legal a forma que ele colocou a referência do corvo. Uma das minhas poesias preferidas é A Donzela no Lago, que é uma poesia que ela tem um plot twist, digamos, né? Ela tem uma reviravolta muito legal. E assim, gente, todas as poesias elas são bem curtinhas, tá? São coisas de uma página, então é muito legal mesmo. E essa poesia assim, na noite cálida, iluminada pela lua, minha alma, cheia de ventania, escuta uma perturbadora voz musical, baixa e sem igual. Então vejo a tua imagem, imagem da linda donzela, do lago refletida. E no passado me refugio, quando, em momentos como este, buscava encontrar um discreto amor. Mas, hoje, minha querida, meus dentes de lobo assanhado não mais anseiam a volúpia da rosa do amor, e sim, fim da tua vida, para de mim a morte afastar. Uma poesia pequena e marcante. Essa poesia ela ficou assim na minha cabeça há muito tempo. Quando eu terminei de ler o livro, eu voltei nela, reli várias vezes. E ela ficou na minha mente muito tempo, porque quando a gente começa a ler ela, você pensa que ele está falando de uma vampira. Você pensa que a mulher é a vampira, né? A donzela no lago, aquela coisa toda sinistra. Mas aí você vê que na verdade o cara que está narrando a poesia é o vampiro, né?
E eu achei interessante essa poesia porque não necessariamente ele está falando de um vampiro aqui. Então ele está falando de uma pessoa que quer tirar a vida de outra para afastar a morte dele. Então, sei lá, gente, pode ser qualquer assassino aí. Então aqui na verdade ele está falando de um assassino que sente prazer, né, que tem fome e anseio em tirar a vida de outras pessoas. Então, nossa, gente, eu achei uma poesia fantástica essa. E o livro inteiro ele é cheio dessas poesias marcantes, sabe? Tem uma aqui que eu acho que é essa aqui, A Espera de Meu Senhor. Não vou ler agora, vou deixar vocês lerem. Mas é de uma mulher que ela espera a morte, ela espera o vampiro vir buscar ela, né? Então o vampiro pode ser ao mesmo tempo uma coisa concreta realmente, mas pode ser algo alegórico, né? Pode ser um símbolo de outras coisas e aí você vai interpretar da forma que você quiser. Mas é um livro espetacular, gente, espetacular. Se você gosta de vampiros e essa coisa da literatura gótica transmite muito isso, sabe? A literatura gótica, falar sobre uma coisa sinistra, mas com um pouco de sensibilidade, sabe? Como eu falei, ele usa beleza muito para descrever essas sensações, sabe? Descrever a morte, descrever o vampirismo como uma forma bela, encantadora, como uma bênção divina. E é isso que fala também o prefácio do livro, tá? Então não deixem de ler o prefácio quando vocês forem pegar o livro para ler. Então, gente, Editora Clepsidra mais uma vez arrasando no catálogo. Capa fenomenal, ilustrações maravilhosas. Esse cara ele tem um traço que é um traço que eu mais amo, que é aquela coisa meio inacabada. É um traço que ele começa, você consegue ver a forma do desenho, mas ele não termina, não tem finalização o desenho. Então fica como se fosse quase que um rascunho, que um esboço. Então é muito lindo, é um livro perfeito, sabe? É maravilhoso. Então eu recomendo demais que vocês leiam o Luquete. Ele tem uma puta de uma história de vida e de escrita, nossa, sensacional. Então eu espero ver os próximos títulos da Editora Clepsidra, porque a gente já entendeu qual é a proposta dela. Ela já mostrou a que veio. Então vamos esperar aí coisas maravilhosas dessa editora. Obrigado, Editora Clepsidra. Bom, é isso então, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, de dar o seu like, compartilhar o vídeo e comente aí o que vocês acham. Vocês gostam de poesias sobre vampiros, né? O que vocês acham sobre a literatura gótica? Então vamos conversar um pouquinho aí. Então é isso, beijo pra todo mundo e até a próxima.